Fiz vários exames. Em alguns exames eu estava com uma pequena infecção de urina. E que essa infecção de urina tinha subido pro meu rins. Só que eu tomei as medicação, sarou, né? Melhorou, sim. Mas eu senti uma dor nas minhas costas que eu não sei explicar. Tanto que antes de eu vir agora para a igreja, eu estava contando para minha irmã. Eu tinha contado essa experiência aqui na igreja, agora pouco antes de mim. E eu senti uma dor nas costas que eu só conseguia ficar deitada. E isso foi por meses, foi quase 2 meses. E eu estava trabalhando. Eu, na realidade, tem 12 anos que eu trabalhava por conta própria, com meu próprio negócio. Só que decorrer de vários problemas, principalmente a rebeldia, Deus foi fechando as portas e eu decidi trabalhar fora. E nisso que eu fui trabalhar fora, eu arrumei um serviço bom. E minha patroa, ela é evangélica. E a gente se dava muito bem. E ali a gente falava muito do Senhor. E eu estava bem, trabalhando bem. Saí de lá. Quando foi no sábado, eu arruinei. E fui pro médico, aconteceu isso que eu falei com vocês. E ali começou, né, de médico em médico. Eu ia pro Vitória Paste, fazia exames, eles falavam que poderia ser rins, outros falavam que era infecção de urina, outros falavam que eu estava com uma lesão na coluna. E fui tomando remédio. E nisso, irmãos, eu fui arruinando de uma tal maneira, eu não tinha força nem para levantar da minha cama, para lavar um copo e fazer as coisas dentro da minha casa. Era o meu filho, meu esposo. E eu não tinha força para nada, eu não tinha força nem para ir no meu quintal. Era da minha cama para o sofá. E era assim. E era uma dor tão insuportável, que eu estava até falando com minha irmã antes de vir, que parecia que pegava uma faca e me enfiava nas minhas costas. Eu falava, Jesus, o que é isso? O que é isso? E eu orando com toda a minha fraqueza, porque antes de eu vir aqui, eu estava sem igreja nenhuma. E eu orava o Senhor, comecei a orar o Senhor pelas madrugadas. Eu falava, Senhor, que enfermidade é essa? Que mal é esse? Sendo que eu estava bem. E ali, um dia eu conversando com a Creuzinha, e daqui, fui na casa dela, a gente conversando. E eu até comentei com ela que eu não estava me sentindo muito bem. E ela falou assim, vamos lá na igreja. Pastor de lá é uma bênção, você recebeu a oração, às vezes isso ela até comentou comigo, às vezes isso é coisa do inimigo que põe na gente. Eu falei, Creuzinha, eu vou mesmo. Aí passou uma semana eu não vim, passou 2 semanas eu não vim, e eu passando mal, e indo pro médico. Por fim já não tinha dinheiro mais para pagar Uber e comprar remédio. Eu falei, Jesus, não aguento mais comprar remédio e pagar Uber, de tanto ir e vir. E eu fiquei ali dentro de casa passando mal. E meu pai preocupado, meu esposo preocupado, porque eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu sempre trabalhei, eu sempre fiz minhas coisas. E meu pai, minha filha, você não pode ficar desse jeito, você tem que procurar saber o que é isso. Meu pai, eu já procurei, eu não estou. E sempre quem orava para mim, quando eu ficava desse jeito, era a dona Luzia, a irmã Luzia. Só que a irmã Luzia mudou. Então, né, ficou assim, meu socorro, minha mãe de oração era ela. E eu ali, um dia, gente, eu estava tão ruim, foi na quarta-feira, eu passei tanto mal, eu estava com tanta dor. E meu filho falou assim, mãe, vamos para o Canguru. Eu falei, vai lá, compra um pão, algumas coisas lá, e vamos comigo, mãe, que é bom que você dá uma voltinha, você levanta. Quando eu me levantei da cama, botei o pé, eu não aguentei. Veio uma dor forte nas minhas costas. Falei, meu filho, vai lá, porque mamãe não aguenta. E ali eu voltei, ele foi pro Canguru, eu voltei, deitei de bruços e orando ao Senhor. Falei, Senhor, me dê uma luz, me mostra alguma coisa, Senhor, não posso continuar dessa maneira que eu estou. E aí eu lembrei do convite que a Creuzinha tinha feito.
botei na minha mente, hoje eu vou lá naquela igreja, porque eu preciso receber uma bênção de cura. E quando eu cheguei, irmãos, eu cheguei ruim, tá? Cheguei, sentei no cantinho, porque eu estava com muita dor ainda. E Deus usou o pastor para falar comigo. E Deus estava repreendendo e foi feita uma obra, foi lançada uma obra de inveja tão grande na minha vida, que era para mim destruir mesmo, para mim ficar enferma. E ali, quando o pastor foi falando, tudo que ele foi falando era o que estava acontecendo na minha vida. E teve um detalhe que ele falou que ele viu um cadeado. E tudo na minha vida estava trancado, e estava mesmo. Porque eu vou falar uma coisa que não para me exaltar, mas para exaltar o nome do Senhor. Eu e meu esposo, a gente sempre tivemos uma vida próspera, para a honra e glória do Senhor. Nada nunca nos faltou. Só que de 3 anos para cá, as coisas foi apertando. Foi apertando. E as coisas aí vai falar assim, mas o marido estava desempregado? Não estava desempregado. Você estava parada? Não, você estava trabalhando meu negocinho, pingando, mas tinha. E as coisas estavam tudo travado, tudo dava errado. E quando o pastor falou assim, que Deus estava repreendendo, né, o demônio da miséria, foi lançado a miséria dentro da minha casa, ele viu um cadeado, Deus estava quebrando aquele cadeado. E que a partir daquele dia eu ia ver mudança, e foi verdade. Glória a Deus. Essa é a parte principal, né? Eu já tinha contado, a outra é essa. No outro dia, né, nós saímos daqui, eu saí, no outro dia, meu marido recebeu uma mensagem, ele tinha um dinheiro para receber, que um dinheiro tinha saído para ele. Glória a Deus. E dali, ele recebeu esse dinheiro, e a gente já fez algumas coisas, e o Senhor prosperou de uma maneira tão grande, tem prosperado de uma maneira tão grande dentro da minha casa, e deveria ter uns 15 dias que minha irmã não ia lá. Ela chegou lá agora à noite, até falei para ela, desça, você chegou no horário errado, porque eu estou indo para a igreja. É isso aí. Aí ela falou, você vai para a igreja? Eu falei, vou, não vou deixar de ir na igreja não, você fica aí mais papai. E quando ela chegou na minha cozinha, ela falou assim, como você fez isso em tão pouco tempo? Aí eu falei para ela, isso é Deus. Aí contei esse pedaço de testemunho para ela. Falei assim, Deus usou o pastor para falar com a minha vida financeira, que tinha um demônio da miséria aqui dentro de casa, trancando tudo. Mas naquele dia o Senhor estava repreendendo, jogando terra no mal. E aí ela falou assim, nossa, Nani, mas impressionante, você fez isso tão rápido. Eu falei para ela, eu não fiz isso tão rápido, eu fiz isso essa semana. E isso foi promessa do Senhor, foi o Senhor que fez. E o Senhor tem feito grandes coisas. Amém. Na minha vida. Glória a Deus. Só, gente, como nada, né? Quando a gente decide se levantar diante do Senhor, porque eu falo a verdade para você, que até um mês atrás, uma hora dessa, eu estava resenhando, rodeando, né? Junto com os amigos. Porque é engraçado que dinheiro para reformar uma casa, para isso, para aquilo, a gente nunca tem, mas para beber, né, a gente sempre tem. Então eu, todo final de semana tinha uma resenha, ou era na minha casa, ou era na casa de outras pessoas. E desde quando eu levantei e falei para o Senhor que a sexta-feira seria dele, que eu iria fazer campanha, que eu não ia mais participar das resenhas que eu participava, o inimigo se levantou. Ele se levantou porque, né, o diabo ele não fica satisfeito quando a gente alcança a bênção e quando a gente se levanta diante do Senhor. E nisso, quando eu decidi, comecei a caminhar, o meu filho mais velho, ele saiu de casa. Do nada. Ele saiu de casa. E ele virou para mim e falou assim, mãe, eu tô indo embora. Eu falei assim, mas como, meu filho? E
eu peguei, ele pegou e falou assim, eu vou embora, eu vou morar com meus amigos. E os amigos não são os amigos bons, são os amigos ruins. Aquilo me doeu, na verdade. E dói, né? Quem é mãe sabe, né? E eu falei, mas Felipe, não te falta nada, você tem tudo, você tem seu quarto, você tem tudo. E você vai sair de casa, vou sair de casa e tal. E ele nunca tinha tomado essa decisão de sair de casa. Ele tem 22 anos. E eu ali, dentro do meu quarto, o Senhor me testificou que aquilo ali era o diabo se levantando para me parar. Porque tipo assim, o diabo ia falar, vou tirar ele de dentro de casa, ela vai parar de caminhar. Porque ela começou a caminhar, o filho dela saiu de dentro de casa. Eu falei com meu filho desse jeito, falei, meu filho, eu decidi mudar de vida. Eu não vou falar para você não ir, porque a sua experiência você vai ter lá fora. Eu sei que você é escolhido desde o meu ventre. No tempo certo, Deus vai te libertar, Deus vai te salvar da mesma forma que fez comigo. E assim foi. Ele foi, está morando com os amigos. E eu falei lá dentro de casa, eu falei, olha Satanás, se você se levantou contra o meu filho, no meu casamento também, achando que eu vou parar, você está derrotado em nome de Jesus. Glória a A Deus. gente temos que entender que servir a Deus não é só bênção, né? Não é aprendi quando eu não dizia. A minha mãe de oração é quando você decide, se você levanta diante do Senhor numa batalha, você pode ter certeza que o diabo vai se levantar de outra. Então, é oração. Eu tenho muita experiência para contar desde quando eu entrei aqui dentro, né, na igreja, desde quando eu comecei a vir aqui. Tenho muita bênção para contar? Tenho, mas o diabo está com muita fúria na minha vida. Eu sei que ele vai ficar furioso mesmo, porque uma hora dessa eu estava rodeando, bebendo, curtindo, dançando. E hoje eu estou fazendo a vontade do Senhor. Glória. Mas eu peço aos irmãos que orem pela minha vida espiritual, para que o Senhor continue me dando força. Porque não é fácil receber bênçãos do Senhor, a gente recebe. Igual recebi, Deus usou o pastor, tudo que Deus usou o pastor aquele dia para falar comigo, parecia assim, ele sabia de tudo que eu estava vivendo, tudo, gente, tudo. Não estou aqui falando para exaltar o pastor, não, estou falando para exaltar o Senhor, para exaltar Deus, tudo. O Senhor tem se cumprido, mas o inimigo tem estado furioso, né? Ele não vai ficar satisfeito. Mas eu creio que eu vou sair vitoriosa em nome de Jesus. Glória a Deus.